apresentar os mosqueteiros, Andrei? Então vamos. Daí eles ajudam a sortear? Vamos, por favor. Vamos apresentar? Vai lá. Então você terá agora a família das ciências da natureza, os nossos esverdeados. Venham para cá, por favor. Os mosqueteiros, os 4 mosqueteiros, venham para cá, por favor. Viram que o aplauso foi fraquinho, né? Então vai ter que melhorar no final da aula. Se ela for boa, eles vão gostar. Ao meu lado, a família da Química, com o professor Paulo. E aí, galera? Ao lado do professor Paulo, o professor Dalton. E aí, moçada? Vamos arrasar no Enem. Arrasar no Enem é sério hoje. Vamos lá. E não estranhe o professor Elton estar de escura, porque ele tem razões esportivas que respeitamos para não usar o verde. Ele só usa o vermelho. Certo, professor Elton? Ou o preto. Só usa o vermelho e o preto. Ele tem razões esportivas, ele não gosta do verde, gente. Na verdade, foi uma sorte não precisar usar o verde, mas é por causa das minhas dimensões, fizeram um baby look pra mim. Eu achei que não ia ficar bom, né? Então eu tive que ficar com a minha pretinha básica. Isso mesmo. E ao lado dos 3, a biologia representada pelo professor Geraldo. Alô, boa tarde! Perfeito, senhores. Então vamos sortear? Vamos sortear? Sortear. Pessoal, quem não conseguiu pegar o seu curso de idiomas de manhã, curso de agora idiomas, hein? é chance, hein? Qualificar idiomas, tá? Curso Inglês de e espanhol idiomas. ao vivo, são cursos ao vivo pela internet, vocês acompanham a aula ao vivo, tá? Então vamos lá. Número, Geraldo. 902. Cadê o 902? 902, cadê? Acaba de ganhar uma bolsa de estudos. Aonde? Cadê? Foi embora. Não. Não? Não. Está almoçando ainda, hein? Está Não. almoçando. Cadê? Mais? Mais um. Elton. A unidade é 4. A dezena é 1. E a centena é 4. 414. 14. Opa, tá ali, ó. Aê. Impressionante, hein? Só moças de manhã foi Agora assim sim, também. hein? Ah, é? Tá Só bom. impressionante. O almoço, senhores, vocês estão por aí? Só elas estão ganhando bolsa de estudo, hein? Por favor. Então vamos lá, Vem. vamos lá. Cadê? Tá aqui? Ganha o presente. Aí, parabéns, qual que é o teu nome? Parabéns. Qual que é o teu nome? Ana. Parabéns, Pode pegar um Ana. papelzinho pra ela? Olha o papelzinho. 214. Vai lá, bons estudos. 3, 4. Mais um. O meu número é mais maior. É 1253. 1253. Tem que ter 1253 pessoas aí, hein? 1200. E 53. 53. 12. Não. Não, foi embora também. Fica Não. pra mim. 835. 835. Figura masculina até que enfim, hein? Pra não falar que não tem Xuxa lá. Agora rolou. Chega aí. Pessoal, vou aproveitar aqui. Mais? Olha só. Toda a cobertura do evento, tá? Os nossos jornalistas, as nossas jornalistas, elas estão fazendo um trabalho aqui especial hoje. Vocês acompanhem, não só depois as fotos, marquem vocês, os amigos e tudo mais, mas acompanhem lá notícias, novidades. Olha lá. Que o ganhadora. Que beleza! No Facebook do Arrase no Enem, tá? Aí, parabéns, vai lá. Parabéns. Valeu. Boa, valeu. Show. Então não se esqueçam de curtir e acompanhar, né, a nossa página, a nossa fanpage do Arrase no Enem, facebook.com/Arrase Enem, só não tem o no, por enquanto. Arrase Enem, tá? Então, Mais um número aqui. Mais um, vamos lá. 1377. 1377. 1377. Tu tá feio, hein, cara? Não. Não, mais. tem. Só palpite furado hoje aqui. 2-0, hein, Geraldo? Não tem, mais. Bom, Jean. Aqui? Não, o teu já foi. Não foi? Não. É novo? Eu já Então vai lá. entreguei, mano. Sem onda. 1274. 1274, cadê?
Cadê? 1.274. Não? Nada? Não. Magda, capricha mais aí. um. esse Gira pra negócio mexer. aí. Afunda o Aqui, ó. negócio, vai. Com vontade. Aqui, ó. Vai lá. Um só, Paulo. 60. 68. Chegou cedinho. Cortou. 68. Tá aqui na frente. Olha aí, ó. 68. Aí, ó. Aí, ó. Agora a família, a bolinha entrou em cena. Michael ganhou. Muito bem. Vai lá, Pega um lá. ano de idiomas. Vai lá, pega pro Geraldo aqui. ganhei o número. Ó o curso. Aí, vai lá, Ganhou. garotão. Boa, boa, boa. Lá. 2-0, hein? Último. Vai lá, rasga o neném, bicho. Mais uma. Mais um? Mais um? Mais um. Mais um? Pegou mais um? Desse sorteio só, depois tem mais. Carro e a moto no finalzinho, 6h30, tá? Vai lá, depois tem mais. Qualificar idiomas. Agora vai, hein? Agora vai. Não gostou daquele? Vai. Ai, não sei se é virada. 186. 186. Bingo. 186, 186, 186. 186. Mas de novo. Poxa. Não? Aqui. Calma, Paulo. Nada. Espera um pouquinho. Não mesmo? Só você, 186. Paulo. que tá certo. Brincadeira. Esse é muito grande. 186 do 186 Alex tá lá lá, não atrás. foi? Ó. Não foi do Alex, 186? Não, só deu tchau. Não foi? Outro. Então tá. 828. 828. 8. 220. Não, 800, né? 828. O que será que almoçou? 828. 828. Tá escrito aqui, professor. Aqui, ó. Você falou 200? A química A faz. história não é a minha praia. Ninguém? Matemática. Química não é matemática. Agora vai, Geraldo. Vai, Ah, Geraldo. vai Mais ficar. um. Eu creio que vamos levar isso aqui. Vai Se for ficar entre grande, já nós, viu? devolve. Ô, bem pequenininho. 41. 41. 41. 41. Não? Sim? Não. 41. Cadê esse povo? Foi almoçar, não voltou? Tem mais Tá ali, gente 41? agora? Venha! Achou? Não, não é. Tem mais Posso gente pegar? detalhe Ó, mais agora, um aqui, ó. Os números não estão aí. Não é 41. Se não for, vai 14. pagar a bolsa, hein? Malus, olha lá. Mais um. 741. Eu só pego 41. 741. 741. Olha, é o seguinte. De manhã estava mais agradável, hein? Sorteava e já dava sinal Não? de vida. Não? Não? Quase. Pega um, Elton. Quase. A última. Ai, vai lá. Última vai ficar pro final. A última. Última tentativa, né? Agora vai. Cadê? 1.130. 1130. Cadê? Não tem. Então Tem, vai não ficar tem. pra depois. Não tem. Poxa, Vai ficar pra depois. Fica pra depois. A mão tem que Fica pra melhorar depois. agora, senhores. Então tá. Depois esse acumulou. Melhor vocês Acumulou o darem curso. Vamos lá. Acumulou. Bom Vai lá, trabalho, galera. senhores. Bom trabalho, bom trabalho. O Acumulou. palco é vosso. Cadê? À vontade. Vou ficar aqui. O passador de slides. E aí vamos adiante. Ali na mão. Vamos lá, Geraldo. Começamos então, vamos lá. Primeira. Ué, Ops. tem alguma coisa errada aqui. Se apertar Outro lado. pra trás. Aí, outro lado. Vai. Vai. Vai que vai dar. Ai. Tá saindo errado aqui, cara. Vai. Mas não tá saindo de biologia? Vamos ver. Vamos lá? Ah, agora deu certo. Vamos lá, questão 2012, prova oficial. Chegou! Vamos lá. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Primeiro preste atenção. A gente quer criar, o objetivo aqui é o hábito para fazer a questão. Você tem que aprender a fazer a questão, uma coisa é saber. Então vocês estudaram até agora para a gente começar a trabalhar corretamente e chegar à resposta. Então vejam, o menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Tem pergunta, está descrevendo o hábito do bicho. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado. Só uma coisa. Essa questão tem na apostila deles?
Essa questão Vocês tem. estão procurando, eles estão procurando, você... Tá, 2012, dá uma olhadinha aí que tem. 12. Vamos ver, 2012. Vamos continuar. De tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. Vejam, não estou descrevendo o local em que ele vive, eu estou descrevendo a ação desse animal no seu habitat. A cada gestação gera um único filhote. Então vamos lá. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Veja, estou lá fazendo a prova, não tenho pergunta ainda, não tenho um comando da questão. Você anotou que está descrevendo a ação no local onde vive, e aí diz o seguinte: essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu habitat, biótopo, nível trófico, nicho ecológico e potencial biótico. Então, qual é o objetivo da questão? Cobrar conceito básico de ecologia. Portanto, você tem aí um tempo até o Enem, como é que a gente faz? Para estudar, eu vou para casa e dou uma olhada em cada item desses. Na verdade, o que representa cada item. No dia da prova, eu tenho um objetivo: chegar à resposta correta. Ora, habitat, o nome já diz, onde vive. É a descrição do local onde mora a espécie. Pergunto, na questão, houve a descrição do local? Não, então já descarto essa alternativa. A outra fala biótopo. O biótopo diz respeito às condições físicas e químicas do meio, a parte não viva do ecossistema. Descreveu a parte não viva? Descreveu características físicas e químicas? Não, então descarto também. Nível trófico, está falando da posição alimentar. Então, se é produtor, se é consumidor primário, secundário, vocês também não viram sobre isso. O E falou potencial biótico, é a capacidade de adaptação ao meio. Lembra que existe uma curva fantástica do desenvolvimento das espécies no ambiente, que faz exatamente um S. Essa curva, você tem o desenvolvimento com crescimento exponencial, onde tem só o potencial biótico, é isso que tem caracterizado a nossa espécie. Por quê? Porque a gente bloqueou a resistência do meio. Resultado, a gente tem um crescimento típico de uma espécie jovem no planeta. Aí, quando começa a resistência do meio, você tem um crescimento retardado e chega ao equilíbrio. Não é isso que a gente está observando aqui. O que nós estamos observando é a ação da espécie no seu habitat. Toda vez que falar da ação da espécie no seu habitat, estamos falando especificamente no nicho ecológico. Até para você guardar, antigamente a gente brincava, dizia assim: nicho é a profissão da espécie e habitat é um endereço. Para o aluno lembrar do quê? Endereço é onde vive e nicho é o que faz. Então, ação, nicho ecológico, alternativa D. Acharam aí, Paulo? Ó, que página? 16. Agora, a próxima. A figura representa um dos modelos de um sistema de interações entre seres vivos. Ela apresenta duas propriedades. Essa também de 2012 está por aí. Paulinho vai achar. Acharam? Quem achou primeiro? Página 20. Ela apresenta duas propriedades, P1 e P2. Ora, você está na prova, sublinha P1 e P2. Que interagem em um para afetar uma terceira propriedade, P3. Quando o sistema é alimentado por uma fonte de energia E. Essa figura pode simular um sistema de campo em que P1
representa as plantas verdes. Qual é o papel das plantas no ecossistema? Produtores. Lembra, todo aquele ser que é autótrofo, em larga escala, a gente depende da fotossíntese, em menor escala depende da quimiossíntese, algumas bactérias apenas, aí eu tenho as algas e as plantas fazendo fotossíntese, são autótrofos. Ou seja, eles permitem a entrada da matéria e energia nos ecossistemas. Então, toda a questão da trajetória, tanto da matéria quanto da energia em qualquer ecossistema, a entrada depende dos produtores. Na sequência, P2, um animal herbívoro. Quem se alimenta de um produtor é um consumidor primário. C1, consumidor primário. E P3, um animal onívoro. Opa, não falou carnívoro, o que é onívoro? Que se alimenta tanto do vegetal quanto de outro animal. Então aqui pode fazer tanto o papel de consumidor primário quanto secundário. Aí você chega na relaçãozinha. E a energia. Se P1 é a planta verde, E é a fonte de energia da planta verde. Quem é? O Sol, né? Aí você tem lá, serve de alimento para P2, eventualmente P3, se alimenta dos dois. Aí tem I são as interações e as funções. Vamos ver o que pede. Aí você, a essa altura, o pessoal está, nunca estudei isso. Mas calma, ninguém que fez o Enem também estudou isso. Por quê? Porque é uma questão inédita. A função interativa 1 representa a proporção de. Aí você volta lá, quer saber o I. I é o que está passando para P3. Você observa lá, é uma interação de P1, P2 em direção a P3. Algo está indo de P1 e P2 para P3. Aí você volta. A herbivoria entre P1 e P2. Se você observar lá, ó, aqui I está aqui. Como é que você pode aceitar P1 e P2? Tem alguma coisa passando para P3 dessa herbivoria? Não. Então é só você acompanhar direitinho o que pede e olhar o gráfico. A B diz assim, polinização entre P1 e P2. Voltou a relação P1-P2. Mas nenhuma questão tem, para mim não tem nenhuma ali do Geraldo. Está entrando alguma coisa aí, né? Ai, que legal. Depois, P3 utilizada na alimentação de P1 e P2. Gente, por favor, foi dito que P3 serve de alimento para P1 e P2? Aliás, como é que o produtor vai se alimentar lá do consumidor primário ou secundário? Então, também não posso aceitar. Aí a gente vai à próxima. P1 ou P2 utilizada na alimentação de P3. Pode ser? Olha ali, ó. P1, P2 passam em interação 1 para P3. Agora eu posso aceitar. Então, se você tiver muita tranquilidade na prova, quando tiver gráfico, e o Enem é muito claro, vai cair gráfico. Você tem um tempinho ainda para entrar no site do INEP e olhar exatamente como vai ser a prova. Então, você chega à conclusão tranquilo do que vai cair. Energia de P1 e de P2 que saem do sistema. Gente, se eu considerar a energia de P1 e de P2 que sai do sistema, jamais vai chegar a P3. Então, no máximo, estou estudando aquela que chega a P3. Então, resultado, a minha resposta é a letra D. Tranquilo, né? Então, vê, não tem muita dificuldade, né, Paulo? Tranquilo? Tranquilo. Podemos continuar? Biologia 2. Novamente, prova oficial 2012.
11. Página 11. Ok, acabou a pilha, tá bom, tá bem legal, assim que tem que ser mesmo. Que página é, Paulo? 11. 11, tudo bem até agora? Mais que é meia hora aí, nós temos... Então vamos lá. A doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida por insetos conhecidos como barbeiros ou chupanças, ou chupão, rondinha, tanto faz. Agora vejam, endemia brasileira. Saibam que vai cair a endemia brasileira. Então essas doenças típicas brasileiras acontecerão esse ano de novo. E a gente ainda tem a possibilidade do pessoal comentar a questão do ebola e do HPV. Lembra que entrou uma campanha de vacinação em relação ao HPV. Isso é quentíssimo. Continuando. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é... Então, atenção, é a ação do homem sobre o ambiente. Isso tem facilitado o crescimento não só da tripanossomíase, como também de outras doenças como a febre amarela. Agora, você guarda bem, peraí, como é que transmite? O barbeiro é um mosquito? Não, é um percevejo, mais ou menos desse tamanho. Então, quando ele se alimenta, ele aproveita e defeca. Então, é transmitido o tripanossoma com as fezes do barbeiro, do inseto. É claro que não é uma coisa enorme, para a gente é um pozinho. Ou pelo local da picada, ao coçar, você espalha aquelas fezes, se ela estiver contaminada, é possível transmitir. Ou diretamente por mucosa. Aí a gente começa a analisar o consumo de carnes de animais silvestres que são hospedeiros do vetor dessa doença. Só que tem um detalhe. Onde o pessoal erra? Existem animais silvestres que são vetores do tripanossoma? Sim. Como tatu, gambá. Inclusive a gente observa de vez em quando alguns livros falando: vamos destruir os reservatórios naturais. É uma atitude completamente antiecológica, né? Não é assim que a gente vai combater. Só que diz o seguinte: hospedeiros do vetor da doença. Então é hospedeiro não do tripanossoma, mas hospedeiro do triatomídeo. Então não posso aceitar, né? Está errado. A utilização de adubos químicos na agricultura que aceleram o ciclo reprodutivo do barbeiro. O adubo químico, primeiro que ele é de hábito silvestre, eu estou falando da agricultura, já não bate, né? A próxima. A ausência de saneamento básico que favorece a proliferação do protozoário em regiões habitadas por humanos. Esse protozoário não desenvolve, por exemplo, na água contaminada, nem na água. Então não posso aceitar. D. A poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam o predador das larvas do inseto transmissor da doença. Está dizendo que esse inseto se reproduz na água, que a larva desenvolve na água, não é mosquito, não é isso que acontece. E aí a gente tem a letra E. O desmatamento que provoca a migração ou o desaparecimento dos animais silvestres, dos quais o barbeiro se alimenta. Esse triatomídeo, esse percevejo, ele não gosta muito do sangue da gente. Entre você e uma galinha, ele prefere o sangue da galinha ou de outros mamíferos. Agora, quando ele não tem opção, vai um sangue que ele não gosta mesmo. Agora, com o desmatamento, e ontem saía em rede nacional, a questão do desmatamento e da invasão de centros urbanos por animais como cobras. E passou, inclusive, uma farmácia nos Estados Unidos que foi invadida por um filhote de urso. Então, exatamente por que esses animais estão migrando para os centros urbanos? Em busca de comida, porque com o desmatamento, a destruição de seus hábitats. Assim, a nossa resposta tranquila é a letra E. Meninos, alguma coisa? Tudo bem? Tranquilo, né? Então, a resposta ali é a letra E. Agora, a próxima. Prova oficial também, agora vocês podem falar, porque tem a ver lá com todos nós. Quando colocados em água, os fosfolipídios,
Atenção todo mundo, toda vez que fala em fosfolipídio, você lembra de quê no nosso organismo? Membrana plasmática. E você lembra que o modelo atual é chamado modelo mosaico fluido. Eu tenho um mosaico de proteínas espalhadas numa bicamada fluida de fosfolipídios. Então, sempre a gente brinca lá, como é que é o fosfolipídio? Eu tenho o grupamento fosfato e a cauda, o corpo do lipídio. Cabecinha de fosfato, corpinho de lipídio. Tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um lipossomo. Show, Paulo? Vai que está em 2012. Página, atenção, que página? 3, e você não achou na 3? Está lá no começo. Número 1 da 3, cara. Opa. Olha ali um lipossomo. Meninos da química, física, alguma coisa a falar sobre essa estrutura? Lembra alguma coisa para vocês? Ali é bacana vocês relacionarem a parte sobre polar e apolar, certo? Como ele está falando uma cabeça que tem a parte polar e a cauda que vai ser o quê? Apolar. Apolar. Lembrando das expressões semelhante dissolve semelhante. O polar dissolve. Obrigado pela participação. Só para repetir. Vamos lá. O polar dissolve o polar. E o apolar dissolve o apolar. Muito bem. Muito bem. Então quer dizer que molécula à base de lipídio atravessa facilmente a membrana. E a água tem essa capacidade de separar moléculas, porque quando a gente mergulha alguma coisa na água, ela é o suspeito universal, né? Exatamente. A força de ligação elétrica que existe entre cargas positivas e negativas fica 80 vezes menor. Da lei de Coulomb, força é igual àquela constante de Coulomb, aí o produto das cargas dividido pela distância entre elas, entre os centros das cargas, elevado ao quadrado. Lembra disso? Quando você mergulha, por exemplo, NaCl, me ajude aqui, pessoal da química, mergulha, ele dissolve, né? Dissocia, isso? Dissocia. Porque você diminui 80 vezes essa força de ligação, porque o K para a água é 80 vezes menor. Tá ok? Então essa força de ligação fica 80 vezes menor e você consegue dissociar. Lembra sempre que a água é uma molécula bipolar, né? Então você está vendo lá um lipossomo. Eu nunca tinha visto. Não tem problema, está cobrando fosfolipídio e está mostrando uma estrutura semelhante à membrana. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza. O fosfolipídio, onde tem a cabeça do fosfato, é uma camada apolar ou polar? Polar. E está voltada para onde? Para a face externa da membrana, ou para o meio ambiente da célula, ou para o citoplasma. A membrana tem duas faces externas. A parte interna é onde eu tenho a dupla camada lipídica. Então você tem polar, que é legal porque atrai a água repele o lipídio e mantém a membrana no lugar. Porque vocês sabem que o limite físico entre a nossa vida e a ausência de vida nada mais é que a membrana plasmática das nossas células. Então não posso aceitar que é polar. Como é que você faz prova? Você nunca lê a frase inteira, você vai lendo de afirmação em afirmação. Primeiro erro, aborta, você ganha tempo. Está certo? Vou para a próxima. Está errado? Aborto. Não é polar, porque ela é polar e apolar. Apolar, ou seja, não serem solúveis em solução aquosa. Não é o caso do fosfolipídio, que ele tem as duas, ele é polar e tem uma parte apolar. Continuando. C, anfótera, ou seja, pode comportar-se como ácidos e bases, não é esse o caso, né? Não. D, insaturado, ou seja, possui duplas ligações em sua estrutura, não estamos a falar disso. E olha, anfilílica, ou seja, possuir uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica. Então você vai colocando interrogação se tiver dúvida e vai vendo até o final, se chega a resposta, tranquilo. Nossa resposta, letra E. A próxima, vai lá, 2011, então está aí ainda. Depois da página 3, deve estar lá pela 5. Quem achar primeiro, página 3. Que número? 4. Então bem na sequência, Paulo. Já estava lá na 10. Ó.
Se confundiu até o número. Vamos ver. Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram falar em algum momento sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Ou seja, DNA é o nosso material informacional genético. Aí tem um detalhe interessante. Para que serve o DNA? Quando você é criancinha, está lá. O DNA determina todas as nossas características. Tá certo? Tá. De que forma? Na verdade, o nosso material informacional genético não passa de uma receita para produzir proteína. Da bactéria ao homem, a nossa diferença é a quantidade e a qualidade de proteínas que a gente produz. Então, cada um de nós não passa de um consórcio proteico. Guarda sempre isso, que é extremamente importante. Porém, foi apenas em 52, um ano antes da descrição do modelo de DNA em dupla hélice por Watson e Crick, dupla hélice, é característica da molécula do DNA, que foi confirmado, sem sombra de dúvidas, que o DNA é um material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como essa molécula deveria se replicar. Replicar é duplicação do DNA. Geraldo, diga. O Watson e o Crick, eles usaram difração de raio-x para conseguir mapear a estrutura dessa molécula, dessa macromolécula. Isso? E a difração é a propriedade que as ondas têm de contornar obstáculos. Então, o raio-x, ele tem um comprimento de onda tão pequenininho que ele consegue difratar entre os espaços pequenos que existem entre os átomos que constituem essa molécula. Então, a difração, essa propriedade de se contornar obstáculos, ela fica maximizada quando o comprimento de onda da onda que vai difratar está na mesma ordem de grandeza das fendas por onde ela vai passar. O som tem um comprimento de onda maior, então a gente percebe a difração do som no nosso dia a dia. Tanto que eu posso conversar com o Geraldo estando escondido, né? Claro que aqui tem um microfone e não vai valer, né? Mas a ideia é que eu poderia não ver o Geraldo, ter um muro aqui na minha frente, e eu posso dar um berro aqui que ele não me vê por causa do muro, Ele pode falar agora. Prata, mas ele vai conseguir me Elton, ouvir porque o som consegue... Pode falar? Mas não vale por causa do microfone, né? Mas tira o microfone. Vai. Tira o microfone. Bionicão. Geraldo, você está me vendo? Não. Então a luz não está difratando porque o comprimento de onda é muito pequeno. Você está me ouvindo? Tô. Viu? Difratou, contornou o obstáculo. Valeu? Enroscou aí, né? Então, gente, continuando lá. Geraldo, outra coisa importante que vocês precisam anotar nesse tipo de questão, quando se fala em DNA, sobre as forças intermoleculares, certo? Que une uma fita DNA a outra, que são as pontes. As pontes de hidrogênio, né? Muito então, importante. É extremamente importante ponte de hidrogênio. E outra coisa, só para salientar, na verdade, o trabalho de difração de raio-x não era dos dois. Eles roubaram esse material de um outro autor que estava fazendo um outro trabalho, mas fechava o deles. Por isso que hoje o prêmio Nobel é dividido entre os três. Continuando então. Em 58, Mendelssohn e Stahl realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio. Paulo, o que é isótopo? Mesmo número de prótons. Mesmo número de? Prótons. Acertou, cara. Que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. O tempo todo está falando em quê? Replicação da molécula. Então, ali você já sublinhar. A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio, aí, entre, fechou o tempo, as bases nitrogenadas. Gente, atenção, escute o seguinte. Duplicação do DNA, como é que chama? Replicação. O DNA serve de molde para produzir que moléculas? RNA, processo chamado transcrição. E os RNAs todos são usados para produzir proteína. O processo de produção de proteína chama tradução. Transcrição, tradução. Não esqueça isso, o Enem cobra muito esse dado. Então vamos fechar. Atenção. Considerando
A estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos de Masters e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão que, o que a gente sabe, como é que elas dividem? Como é que o DNA divide? Entra uma enzima, abre as duas fitas, cada fita serve de molde para uma nova fita. Então, sempre que o DNA duplique em que etapa da vida da célula? Na fase S da interfase, não é durante a divisão. Fica uma fita velha e uma fita nova, por isso o modelo é chamado semi-conservativo. Aí a gente chega lá na letra E, ó, a replicação é semi-conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde e uma fita codificadora. Valeu? Vamos lá, gente? Quem entra agora? Dalton, segue aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Química 1. Isso. Querido Química Dalton, são todos seus. Muito obrigado, Geraldo, muito obrigado. Bom, moçada, essa questãozinha não está na folha de vocês. Vocês depois vão baixar ela, se baixam pelo site, daí para você ter. Então você acompanha comigo aqui por enquanto? Usar, né? Em frente, volta e o laser. Ó. Sim, obrigado. Então vamos lá. É o seguinte, nós temos ali uma questãozinha bem simplesinha, mas que eles colocam alguns itens que você tem que ficar esperto, que senão você acaba sendo traído. Então tem que tomar cuidado que eles tentam pegar jacu na curva aí. Então veja o seguinte, desenvolvimento sustentável rompe com a lógica da organização social vigente, convidando a novos modos de pensar e agir. Bom, a organização social vigente não tem muito a ver com desenvolvimento sustentável, então rompe um pouco a lógica disso. Dessa forma, sustentabilidade implica o uso de recursos renováveis em quantidades compatíveis com a capacidade de renovação do planeta. Então, o que pode acontecer? O que pode acontecer é usar muito recurso renovável, mas que o planeta não tem capacidade de renovação. Então, você tem que tomar cuidado também com essa questão quantitativa, em termos de quantidade. Então, vamos dar uma olhada no que ele comenta com relação a isso. Então, vamos ver o seguinte. Um esquema de cidade que pretende atender esse conceito é... Não sei se você vai conseguir enxergar. Não tem como aumentar essa tela, né? Vai batendo com laser lá. Laser. Então ele está dando uma proposta aqui que é a seguinte. Aqui está a cidade. Aí ele propõe o seguinte, que entrando na cidade, ou seja, sendo utilizado carvão, petróleo e nuclear. Então, vou utilizar matéria-prima a partir do carvão, a partir do petróleo, a partir de produto nuclear. Bom, aí entra na cidade. Aí vai haver o quê? Vai haver uma reciclagem de matéria orgânica e uma reciclagem de matéria inorgânica. E o que vai sair? Vai sair poluição e lixos reduzidos. Reduzidos. Está difícil de ler? Vamos fazer o seguinte, vamos passar adiante o exercício? Senão não vai adiantar muito, porque ver. Fica pendente para eles. Então vamos adiantar um pouco lá. Vamos para esse aqui. Ó. O senso comum nos diz que os polímeros orgânicos, os plásticos em geral, são isolantes elétricos. Entretanto, os polímeros condutores são materiais orgânicos que conduzem eletricidade. Então veja o seguinte, plástico. O que plástico é? Plástico é um polímero. O que quer dizer o termo polímero? Você que já estudou grego aí, sabe que poli quer dizer o quê? Muitos, vários. Meros quer dizer partes. Então, o polímero é uma molécula gigante, nós chamamos de macromolécula, formada pela união de molequinhas menores. Então, ela é uma molecona formada pela união de molequinhas que vão se repetindo. Então, o plástico é assim? É. Então, para fazer plástico, eu pego uma molécula pequena e vou grudando uma na outra, que nem você brinca de Lego. Você vai juntando um pedacinho, outro pedacinho, você vai fazendo uma sequência. Então, polímero é assim? É. Só que boa parte dos polímeros não tem carga. Como não tem carga, ele não consegue conduzir a corrente elétrica. Porque a corrente elétrica é uma sequência de cargas, uma sequência de elétrons. Então, é o que ele está comentando ali. Vamos voltar para a nossa tela ali. Ele comenta que... Opa. Ele comenta... Deixa eu só... Diga.
A corrente elétrica ela é formada por cargas elétricas que se movimentam de forma ordenada em função da aplicação de uma diferença de potencial aplicada por um gerador, uma pilha, uma bateria, não é isso? E os resistores, né, ou os isolantes elétricos, eles não têm esses elétrons das últimas camadas de valência livres. Livres para movimentar. Já nos metais, que são bons condutores, tanto de eletricidade como de calor, eles têm esses elétrons livres nas últimas camadas de valência, são francamente ligados ao núcleo, e a gente pode imaginar que eles formam uma nuvem eletrônica ali, apta para começar a se movimentar no momento em que você causa a diferença de potencial usando uma pilha, por exemplo. Edalto, só um pouquinho. Também não esqueçam que as grandes moléculas orgânicas são polímeros, né? São biopolímeros. Eu sempre falo que é o princípio do móvel modulado. Ó. Proteína é feita de quê? Aminoácidos, então biopolímeros e aminoácidos. A unidade do polímero chama monômero, né? Mono é uma parte. Ácido nucleico é feito de quê? Nucleotídeos, né? E os polissacarídeos de monossacarídeos. Então são todos biopolímeros. Todos biopolímeros, polímeros naturais. Nós estamos falando de polímero artificial, né? Nós estamos falando de polímeros plásticos aqui. Então, o que ele diz? O que faz esses polímeros diferentes, ou seja, esses polímeros que conseguem conduzir corrente elétrica, o que faz com que um determinado plástico consiga conduzir corrente elétrica? Como o professor Elton falou, então fazer com que os elétrons consigam se propagar. O que ele faz é o seguinte, é a presença de ligações covalentes duplas conjugadas com ligações simples. Espera aí, isso aqui você tem que ficar esperto. O que é ligação dupla conjugada? Você lembra da ligação simples entre átomos, um traço, a ligação dupla, 2 traços, a ligação tripla é 3 traços. Ah, mas eu não consigo decorar isso, pelo amor de Deus. Ligação simples, 1 traço, 2 traços. Tá, então a ligação dupla, existem elétrons fazendo essas ligações. Quando tiver uma alternância, dupla, simples, dupla. Essa alternância é o que eles chamam de conjugação, que é o que ele está comentando no exercício. Então, voltando lá para nós. Então, duplas conjugadas. Então, vai ter uma dupla, uma simples em sequência, ao longo de toda a cadeia principal, incluindo grupos aromáticos. Cuidado com o seguinte, grupos aromáticos quer dizer grupos cheirosinho? Não, aromático aqui, nós estamos mencionando estrutura aromática que corresponde a anel benzênico. Então ele está falando que esse plástico deve ter anel benzênico, esse plástico deve ter ligações duplas conjugadas. Então vamos ver o que ele propõe para nós em termos de alternativa. Então, dando uma olhada no seguinte. Isso permite que um átomo de carbono desfaça a ligação dupla com o vizinho e refaça com o outro. Assim a carga elétrica desloca-se dentro do material. De acordo com o texto, qual dos polímeros seguintes seria condutor de eletricidade? Então você dê uma olhada nas estruturas que estão apresentadas aqui. Essa estrutura, deixa eu traduzir para você. Aqui existe uma ligação simples e aqui tem uma dupla, uma simples. Isso aqui é o anel benzênico. Isso é a estrutura aromática. Então, esse anel benzênico, a estrutura aromática, mas ele tem uma bolinha ali dentro. A bolinha ali dentro quer dizer um oxigênio? Não, Tatu, não é um oxigênio. Aquela bolinha ali dentro quer dizer que também tem duplas conjugadas. Dupla, simples, a alternância. Então, repare que a estrutura A, ela satisfaz a condição. Como assim? Aqui dentro tem dupla, simples. Daí tem uma simples aqui, uma dupla, uma simples. Está aqui a alternância. A conjugação. Nessa estrutura tem conjugação? Não. Por quê? Tem dupla, simples de novo. Está fora. Aqui não tem ligações duplas para fazer a conjugação. Está fora. Aqui também não tem ligações duplas para fazer a conjugação. E essa estrutura aqui não é aromática. Não apresenta o anel benzênico como nessas duas e nessa primeira. Portanto, como resposta para o nosso exercício, seria a primeira estrutura, que ela tem dupla, simples. Os elétrons das duplas conseguem se movimentar. Esse movimento dos elétrons é chamado de ressonância. Então, essa estrutura ressonância consegue fazer um fluxo de elétrons? Consegue, que corresponde à corrente elétrica. Então, nossa resposta nesse caso seria exatamente a letra A. Quando você baixar essa questão, você vai poder ver mais claramente como é que ficou a estrutura. Tranquilo, Paulo? Vamos resolver uma questãozinha da apostila de vocês, por enquanto que o Dalton acha de estequiometria aí.
Tenta catar na estequiometria. Pessoal, abra a apostila de vocês aí na página... O cálculo estequiométrico, Paulo? É aquele tal de cálculo ajuda? estequiométrico. O cálculo eu resolvi. Depois de 8 anos convivendo ao teu lado, eu aprendi. Sério? Certeza. É só que ele corrige. A resposta certa é a letra B. Pior que é. Mentira. Pessoal, é o seguinte, ó, abra a apostila de vocês na página 5. Vamos resolver a questão número 8 de funções inorgânicas, que eu acho que é importante resolver esse tipo de questão, porque ultimamente está sendo muito bem cobrado aí em qualquer vestibular. Caiu na PUC semana passada, né? Caiu na UP, caiu no Enem, vai cair na Federal, vai cair em qualquer vestibular, que é o efeito da chuva ácida. Certo? Que daí o professor Geraldo pode entrar aí também, né, relatando algumas coisas sobre a acidez. Acharam lá? Enem de 2009, página 5, questão número 8, diz assim: o processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maior proporções na água da chuva são o H2CO3, pessoal. O H2CO3 vem da onde? Da reação entre o gás carbônico, que é o CO2, mais a água. Isto vai gerar o quê? H2CO3, ácido carbônico. Ok? Então a chuva, ela sempre foi ácida, concorda comigo? Indiferente se tivesse população ou não, se tivesse industrialização ou não, porque o CO2 é uma camada protetora, muito bem se fala sobre ela, mas muito bem se fala mal dela, porque o CO2 é um dos gases de efeito estufa, um dos principais, pela sua grande concentração. Em torno de 60% da atmosfera, né, de gases de efeito estufa é de gás carbônico. Okay? É só guardem uma coisa, a chuva, o pH natural é 5,4, alguma coisa. Por que chuva ácida? Quando o pH estiver abaixo desse 5 ponto alguma coisa. Porque naturalmente ele é ácido. Saiu o relatório agora da ONU, o mar nunca teve tão ácido como em 2013, exatamente pelo excesso de gás carbônico. Então, por favor, lembrem sempre de uma coisa. Efeito estufa é o que mantém a vida na Terra. O que é ruim não é o efeito estufa, é aumentar o efeito estufa por gases de efeito estufa, como o CO2, e gases muito pior que ele, como o metano, que é 81 vezes pior que ele. E os óxidos de nitrogênio. Óxidos de nitrogênio são piores ainda. São 200 vezes mais potencializados do que o metano, do que o gás carbônico. E responsáveis pela chuva ácida também. E responsáveis pela chuva ácida, como caiu na prova da PUC. Fala, Elton. É legal lembrar que o efeito estufa, ele é desejável. Se nós morássemos num planeta que não tem efeito estufa, nós teríamos temperaturas negativas, tipo menos 120 graus Celsius, durante a noite. Então, o que conserva o calor é justamente a nossa atmosfera com esse efeito estufa característico e natural. O problema é que, quando a radiação entra, ou a onda eletromagnética que transporta o calor é o infravermelho, ela encontra uma atmosfera transparente para a entrada, mas a hora que ela reflete na superfície terrestre, ela altera algumas características nessa onda e a atmosfera passa a ser opaca. Então ela não consegue mais sair e ela acaba ficando aprisionada aqui dentro, elevando a temperatura. Se a gente olhar para um planeta que não tem atmosfera, como por exemplo Mercúrio, a gente vai encontrar durante o dia temperaturas de mais 180 graus Celsius e à noite os menos 120 que eu citei. Já Vênus tem uma atmosfera extremamente densa e tem um efeito estufa extremamente acentuado, a temperatura chega até 400 graus Celsius na superfície. Então, continuando a questãozinha, outra coisa que o Geraldo falou sobre o pH dos mares, porque você tem que lembrar daquela reação de deslocamento de equilíbrio, que vai cair na prova também. Lembram? CO2 mais a água vai formar o quê? Ácido carbônico, e o ácido carbônico se ioniza liberando o quê? H+, e o ânion ou o bicarbonato, que é o nosso ânion que nós temos ali. Então, se você aumenta a concentração de CO2, você vai deslocar para que lado? Para o lado do H+. E se você aumenta a concentração de H+, o que acontece com o pH da tua solução? Ele diminui. Então, ela torna cada vez mais ácida. Esse equilíbrio, aliás, só um minutinho, esse equilíbrio, aliás, é o equilíbrio que existe no refrigerante. E no sangue. O gás do refrigerante é o gás carbônico, existe um equilíbrio com o ácido carbônico. Então, quando está sob pressão, está fechado o refrigerante, o gás está dissolvido, está na forma de ácido carbônico. Quando você abre o refrigerante, que se libera a pressão, você desloca esse equilíbrio que o Paulo acabou de falar.
Então você desloca esse equilíbrio produzindo a liberação do CO2, tá? Deslocamento do equilíbrio. E que é a mesma reação de transporte do CO2 no seu sangue. Mesma Reage coisa. com a água, ácido carbônico dissocia hidrogênio e carbonato. Então vamos lá, vamos dar o encerramento dessa questão. Aí continuando a leitura ali, ele fala assim: formado pela reação do CO2 atmosférico com a água, o HNO3, o HNO2, ácido nítrico, ácido nitroso, ácido sulfúrico, ácido sulfuroso. Esses 4 últimos são formados principalmente com a leitura dinâmica. Agora vamos lá. Formação de coisa lá. Se consideradas as concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas da chuva? Lembram? Em funções inorgânicas tem um macetinho para você determinar a força de um ácido. Lembram? É o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Se for 0, é fraco. Se for 1, moderado. Se for 2 ou maior, ele será extremamente forte. Cuidado com o ácido carbônico. O ácido carbônico, por mais que você faça a diferença de 3 menos 2, daria 1. E 1 seria um ácido o quê? Moderado. Mas ele é um ácido fraco. Consequentemente, o que nós temos que fazer ali? Ó? Letra A. Se você for fazer a diferença de 3 menos 1, vai dar 2. E 2 é um ácido o quê? Forte. Ácido nitroso, HNO2. 2 menos 1, 1. Ácido o quê? Moderado. Letra B, H2SO4, forte. H2SO3, moderado. Letra C, moderado e moderado. Letra D, H2SO4, forte. 4 menos 2 vai dar 2. 2 é forte. E o HNO3, 3 menos 1 vai dar quanto? 2, que é um ácido forte também. Então, resposta dessa nossa questão, letra D, de Dalton. Sim, senhor? Certo? Sim, senhor. Beleza? Vai lá. Vamos lá? Vai lá. Passa lá para a estequiometria que o Marlos tinha que ser pediu. estequiometria, né? Pessoal, essa é uma questão que não está na folhinha de vocês, está no material da internet daí. É uma questão que a gente colocou para vocês lembrarem da estequiometria. Certo? Acho que uma questãozinha sobre cálculo estequiométrico, fazer... Pessoal, pelo amor de Deus, primeira coisa que se for fazer em uma equação é ver se ela está devidamente o quê? Balanceada. Não adianta você saber estequiometria, proporção, se você não sabe a estequiometria, o balanceamento propriamente dito. Então é uma questãozinha aí que vocês vão visualizar, que é uma questão bem interessante, que o Dalton até vai ler para vocês aqui, e a gente vai estar discutindo a resolução da mesma. Então vamos lá, o polímero PET, novamente polímero, teriftalato de polietileno, é melhor lembrar PET, né? Material presente em diversas embalagens descartáveis pode levar centenas de anos para ser degradado, e seu processo de reciclagem requer um grande aporte energético. Ou seja, para reciclar ele gasta-se muita energia, esse é o problema. Nesse contexto, uma técnica que visa baratear o processo foi implementada recentemente, ou seja, para baratear o processo de reciclagem. Trata-se do aquecimento de uma mistura de plásticos em um reator a 700 graus Celsius e 34 atm. Que promove... Calma. Ó, 700 graus Celsius. Ó, eu não estou vendo ninguém aí. Pessoal, a prova do Enem é uma prova que tem textos muito longos. Então você tem que pegar a tua caneta, meu amigo, e ó, já ir destacando. Ó, 700 graus Celsius e 34 atms de pressão não está na CNTP. Então, provavelmente, ó, já nem sei a questão, porque foi o Dalton que colocou. Eu já tenho quase que certeza absoluta que ele vai ter que usar o quê? O PV igual a NRT. Porque se está fora da CNTP, se estivesse na CNTP, seria o volume de quanto? 22,4 litros. Não está na CNTP, você vai ter que usar o PV igual a NRT. Vamos ver o que vai ter aí pela frente. Então, nessas condições drásticas aí, alta temperatura e altíssima pressão, que promove a quebra das ligações químicas entre átomos de hidrogênio e carbono. Então vai quebrar ligações entre hidrogênio e carbono na cadeia do polímero, produzindo gás hidrogênio. Qual é a fórmula do gás hidrogênio? É H? Isso, H2. Tá? Então quando ele menciona gás hidrogênio, não é H, é H2. Tá? Gás oxigênio, O2. Gás nitrogênio, N2. São substâncias simples diatômicas. Cuidado com isso aí. Gás hidrogênio e compostos de carbono que podem ser transformados em microesferas para serem usados em tintas, lubrificantes, pneus, dentre outros produtos. Aí ele dá a estrutura, um pedacinho do polímero. Lembra, o polímero é uma molécula gigante. Ele pegou um pedacinho, só um totozinho dele. Esse pedacinho aqui vai se repetir N vezes. Ou seja, esse N é um número grande.
1000, 2000. Então você imagine uma cadeia extremamente grande repetindo esse pedaço aqui. Deixa eu aproveitar o embalo aqui, ó. Química orgânica, química orgânica. Aqui nós temos uma função orgânica clássica de vestibulares, clássica do Enem. Você lembra que quando tem essa C-O, o nome da C-O é carbonila. Quando tem um oxigênio ligado na C-O, e daí continua carbono, quando tem esse pedaço aqui, ó, oxigênio entre carbonos com C-O, você lembra que função é essa? Éster, joia, joia. Então, o tereftalato de polietileno vai ter função éster aqui, vai ter éster aqui, vai ter éster de novo, ele é chamado de poliéster. Isso é um poliéster? É, quimicamente um poliéster. Bom, indo diante. Posso... Outras funções muito comuns de aparecer na prova do Enem, ácido carboxílico, não podemos deixar C-O em vez do O e radical OH, certo? As aminas, como o professor Geraldo falou, as aminas com os ácidos carboxílicos vão se ligar formando as ligações peptídicas, e as ligações peptídicas vão ser formadas por funções o quê? Amidas. Cuidado para não confundir amina de uma amida. Amina, só o NH2. Amida tem que ter o quê? O C-O. Muito comum. Bom, agora começa a questão de você juntar dados aí. Já juntou 2 dados, que era a temperatura de 700 graus Celsius e a pressão de 34 atm. Aí ele diz assim, considerando o processo de reciclagem do PET para tratar 1000 gramas desse polímero, com rendimento de 100%. O volume de gás hidrogênio liberado nas condições apresentadas encontra-se no intervalo entre. Ele está perguntando para você quantos, em termos de volume, quantos ml ou quantos litros, depende da unidade que nós formos trabalhar aqui, de gás hidrogênio é liberado na quebra. Bom, peraí, vamos dar uma olhada no seguinte. Nós vamos quebrar essa estrutura. Então, Paulo, manda ver. Nessa estrutura, se vocês analisarem ela bem de cara, quantos hidrogênios só nesses carbonos vocês estão vendo ali, ó? 2 do lado direito, mais 2 embaixo, já são 4. Só que no anel aromático, o carbono tem que fazer 4 ligações. Como já tem 2 ligações, já não contabiliza. Então, onde que ele está apontado tem mais um, mais um, mais um, mais um. Aqui não tem. Aí não tem, aqui e aí não tem. Então, quantos hidrogênios totais você tem nesse pedaço desse polímero? 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, cada par, monômero dessa estrutura que será rompida, quebrada, que estava explicado no enunciado, você está produzindo quantos hidrogênios? 8, mas ele está falando em gás hidrogênio. Como o professor Dalto falou, gás hidrogênio é o quê? H2. Então, para cada molécula quebrada, quantos mols de gás hidrogênio você estará liberando? 4 mols. Guarda essa estequiometria aí. Qual que é a proporção estequiométrica? 1 mol do monômero para quanto de hidrogênio desprendido? 4. Guardaram? Beleza? Agora, Dalton. Bom, daí é o seguinte, daí nós vamos ter que montar a equação. Nós vamos ter que montar a equação do PV-NRT. Isso. Né? Então nós vamos achar o quê? Nós vamos ver número de mols. Então nós temos número de mols em termos de proporção. Como assim em termos de proporção? O Paulo falou que 1 mol daquele pedaço do monômero forma 4 de hidrogênios. Então a proporção é de 1 para 4. Aí ele diz o seguinte, ele diz que tem 1000 gramas, cadê? Fugiu. Tem 1000 gramas do polímero. Então eu tenho que descobrir quantos mols corresponde a esse 1000 gramas de polímero, para poder fazer minha proporção. Então como é que eu vou descobrir isso? Eu tenho o dado aqui, ó, da massa molar do monômero. Então a massa molar do monômero é 192. Se eu dividir a massa de polímero pela massa de monômero, eu descubro quantos mols existem. Ao descobrir quantos mols existem, eu faço a relação. 1 mol do polímero formava 4 de hidrogênios. Aí eu vou calcular ali, fazendo esse cálculo, 1000 sobre 192. Tem um valor aí, Paulo? É da 5,2. 5,2. Então, 1 de monômero, ou de polímero, forma 4 de hidrogênios. 5,2 vai formar X. Eu vou achar o número de mols. Aí eu jogo aonde? Na PV igual a NRT. O P você tem anotado aí, era quanto mesmo? 34. 34 atm. O volume é o que eu estou calculando. O N é o que nós acabamos de calcular, que deu 5,2 vezes 4. 5,2. Coloque aí depois para vocês acharem essa questão em casa.
dividindo 1000 por 192, vai dar 5,2. Beleza? Número de mols. De Na quem? regrinha de 3. Do polímero. Como a minha proporção é de 1 para 4, eu vou ter que multiplicar por 4 esse número. 5,2 vezes 4 vai dar quanto? 20,8. Esse é o número de mols que você vai olhar ali embaixo, ali, ó. PV igual a NRT. Aponta lá. Vai jogar na fórmula aqui, ó. Pressão, 34. Volume, o que você quer? N, 20,8. R em cima citado, 0,082. E a temperatura, meu amigo? Temperatura sempre na escala absoluta. Sempre na escala Kelvin. E como é que se transforma graus Celsius na escala Kelvin? Soma 273. Como era 700 mais 273, isso vai dar quanto? 973. Então o PV igual a NRT ficou 34 vezes V é igual a 20,8 vezes 0,082 e vezes 973. E taca-lhe pau na matemática daí. Beleza? Vamos lá. Agora, se você for fazer essas continhas, passa lá, dá a resposta. Se você for ver a resposta, vai dar a letra C, entre 40 e 60 litros, que vai dar 48, alguma coisinha. Uma outra dica, pessoal, para finalizar o nosso encontro aqui, é na matemática. Na química, pelo menos, eu já resolvi todas as questões do Enem desde 98 até 2014, todas. E, pessoal, o chuncho matemático é muito bem-vindo. O arredondamento nos valores. Você não precisa ficar fazendo as continhas tintim por tintim. Chuta um valor lá que mais ou menos dá a sua resposta e vai analisando o seu contexto. Beleza? Moçada, a nossa saideira, página 4, questão do Enem 2011. Apostila mais grossa. Tem um Elton ainda. Página número 4, a questão número 6. Eu quero frisar um detalhe com vocês ali. Enem 2011, não é 2012. Ah, demorou para sair, demorou. A questão número 6, localizou aí? Que diz assim, a pele humana... Sucê. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. Ele dá a fórmula da glicerina ali. E depois ele dá uma estrutura polimérica, que seria o polietileno glicol. Começa com poli, é um polímero. A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de... Dá uma olhada na estrutura da glicerina. A glicerina contém 3 hidroxilas, que são os grupamentos OH. Grupamento OH é clássico. Fazer o quê? Reter água. Ele consegue grudar na água por atração, ponte de hidrogênio. Procure lembrar que a glicerina é um umectante. Por exemplo, no panetone, ele tem aquela consistência macia, úmida, por causa da glicerina. Então, é uma substância que tem essa característica. Então, nesse exercício, ele está comentando exatamente isso. Por que a glicerina é um hidratante? Porque vários hidratantes que você compra aí para passar na pele contêm glicerina. Essa função. Ela segura as moléculas de água e vai manter a pele hidratada. Então, no caso, qual é a atração que existe? Grupamento hidroxila, procura lembrar, ponte de hidrogênio. Hoje em dia, ponte de hidrogênio está sendo mais chamada de associação hidrogênio. Tá? Ao invés de ponte de hidrogênio, está aparecendo mais esse termo, associação hidrogênio. Mas é a mesma coisa. Achou numa estrutura orgânica, OH, pode afirmar que faz ponte de hidrogênio. Tranquilo? Então, tá jóia, estamos conversados. Resposta desse exercício, letra E, ligações de hidrogênio. Tá? Que também é um outro sinônimo para ponte de hidrogênio. Valeu, Elton. Quem vai? O Elton? Cadê o Elton? Enquanto isso, não esqueçam do Facebook. Peraí. Facebook.com/Razenem. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal de Natal que está assistindo a gente. Então, tem um monte de lugar do Brasil que está assistindo. Um abraço, pessoal de Natal. Então, vamos lá, pessoal de Natal, um abraço. Um abraço, saudades de lá. Vem cá. Pessoal de lá, um abraço. Aê, pessoal de Natal. Você que está assistindo em qualquer lugar do Brasil aí, moçada, uma boa prova para vocês. Gente, vamos todos nós dar um oi para todos os polos que estão por aí. Vamos lá?
Atenção, vamos dar um oi, todo mundo junto? Atenção. Olha, essa vai para vocês, dos polos espalhados no Brasil todo. Eu nem faço ideia de quantos 1000 alunos podem estar assistindo essa aula, né? E é um prazer estar aqui com vocês. Vamos dar oi para eles? 1, 2, 3 e... Oi! Mais uma vez? Acho que dá mais. Oi! Não. Conta 1, 2, 3. Cadê 1, 2, 3? Tem que ser no terceiro. Tem que ter 1, 2, 3. Vamos lá. 1, 2, 3, já. Oi! Isso aí. Aí. Beleza, gente. Vamos lá? Um pouquinho de física? Então, a primeira questão. Vamos lá? Opa, apareceu a alternativa correta. O que é isso? Isso. Peraí. Show de organização em cima do Geraldo. Página 3, questão 2. Ele teve tempo de ficar lá atrás marcando a página, bobão. O que você falou, Geraldo? Ficou lá atrás enquanto eu falava, marcando a página. E falando com o microfone aberto. Aquele barulho que vocês ouviram, ele estava no banheiro com o microfone eu achei aberto. Que eu tinha desligado e eu tinha ligado. Vai lá. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso, anota, sublinha. Partiu do repouso, velocidade inicial igual a? 0. Com aceleração constante, sublinha, a aceleração tem um valor diferente de 0 e sempre tem esse mesmo valor. Por 1/3 do tempo de percurso, mantém a velocidade constante. Opa, velocidade constante no outro trecho. Por outro terço, e reduz sua velocidade com desaceleração constante, sublinha desaceleração constante, no trecho final até parar. Sublinha parar. Né? Quem para tem velocidade igual a 0 de novo. Foi o que aconteceu. Vamos adiante. Qual é o gráfico de posição, eixo vertical, em função do tempo, eixo horizontal, que representa o movimento desse trem? Então eu vou ter que achar entre esses gráficos qual é o que descreve melhor aquele narrado no texto. Então vamos analisar o seguinte. Primeira situação, um pouquinho de uma revisãozinha rápida. A gente sabe que no movimento retilíneo uniforme, que é executado com velocidade constante e aceleração igual a 0, existe uma dependência linear entre a passagem do tempo e o deslocamento, ou seja, o móvel desloca espaços iguais em intervalos de tempo também iguais. Se ele anda 2 metros a cada segundo ele vai andar 2 metros, e assim vai. Então, como é que você caracteriza isso graficamente? Através de uma reta. Gente, esse gráfico que está aparecendo aí, não é o gráfico do exercício, tá? Eu coloquei um qualquer aí só para a gente ver o jeitão dele, essa reta que está aí, tá ok? E a equaçãozinha que rege o MRU, que é a equaçãozinha do sorvete. Fácil de lembrar, posição final, espaço final ocupado, inicial, velocidade e tempo. Tranquilo até aqui? Adiante. Já no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade varia e quem é constante é a aceleração. Então a equação que vale é essa equaçãozinha aqui. Veja que você tem aqui a equaçãozinha do sorvete, mas existe um termo a mais que traz quem? A aceleração. Afinal de contas, a aceleração é a grandeza física que mostra que existe uma variação de velocidade, certo? É a grandeza que mede a razão na qual a velocidade varia na unidade de tempo. E eu mostrei aqui, então, imaginem que isso aqui é uma parábola, né? Não é, tá? Mas imagine que é, porque o resultado de uma equação de segundo grau, graficamente, é uma parábola. E eu dividi em 2 trechos. Reparem que no primeiro trecho, o tempo está passando e o móvel está voltando na trajetória. Concordam comigo? Veja que no tempo 0, ele está ocupando essa posição S0, e no tempo aqui na frente, ele está ocupando já uma posição até negativa. Então, ele está voltando na trajetória. Se ele está voltando na trajetória, ele tem velocidade positiva ou negativa? Negativa. Isso quer dizer que ele está retardando o movimento? Quem freia tem velocidade negativa, sim ou não? Não, né? Não, porque o sinal da velocidade serve só para mostrar para que lado ele está indo. Então vamos adotar aqui o sentido positivo lá para o Geraldo. Lá é o sentido positivo. O positivo do eixo X lá da matemática. Se eu estou andando em direção ao Geraldo, eu tenho velocidade positiva. E o Geraldo... Não, venha me dar um abraço. E o Geraldo tem velocidade positiva ou negativa? Ele tem velocidade... Cadê? Faz bonitinho, então. Vai. Então vamos lá. Vou até você? Sim. 1, 2 e... Música. Velocidade positiva, ele velocidade negativa.
Percebeu? Que gostoso. Tá? Obrigado. Minha esposa está sentada ali, ela vai me achar, vai achar estranho. Não é sempre assim, tá? É só quando ele me encontra. É quase todo dia. É só no sábado. Mas ele me encontra toda semana, tá? Gente, nenhum de nós acelerou, nenhum de nós, não é isso que a gente está olhando. O que a gente está olhando é só o lado para o qual a gente andou. Então eu, como andei no sentido positivo, o meu movimento foi progressivo. O Geraldo andou no sentido negativo, então ele andou, o movimento dele é retrógrado. Não confundir retrógrado com retardado. Retrógrado é só voltando no sentido negativo, tá ok? Então cuidado, a velocidade o sinal da velocidade só serve para isso, para dizer para que lado o móvel está andando, tá certo? E não se ele está acelerando ou retardando. Para você dizer se está acelerando ou retardando, você também precisa do sinal da aceleração. Essa parábola tem a concavidade voltada para cima. Os matemáticos dizem que isso acontece quando o coeficiente do termo que está elevado ao quadrado é positivo. Ora, mas naquela equação, o coeficiente de t quadrado é o a sobre 2, está vendo? Então, como a parábola está voltada para cima, a aceleração ela é positiva. Agora sim você pode analisar o que está acontecendo naquele trecho. Ele tem velocidade negativa e tem aceleração positiva. Com o sinal trocado, ele está retardando. Tá certo? Agora sim, ele está freando. Tanto é verdade que ele freia, que nesse ponto aqui, ó, o que acontece com ele? Ele atinge a velocidade igual a 0. Ele para. E só para quem retarda. Repete comigo. Só para quem retarda. Vamos de novo? Só para quem? Isso, gente. Vamos lá. Agora no trecho 2, concorda que a velocidade dele agora ficou positiva? Porque ele estava andando no negativo. Vou simular isso para vocês. Ele estava andando no negativo. Certo? Retardando. Freou, parou. Voltou. E agora ele vai acelerar no outro sentido. Entenderam? Não quero mais você. Sai daí. Que susto, cara. Estava só mostrando como é que era. Olha lá. Vamos para a tela de novo? Então, a velocidade agora é positiva, porque ele está andando no sentido positivo da trajetória. Veja que a trajetória é esse eixo aqui, ó. E a aceleração é positiva, porque a concavidade continua voltada para cima. Então agora, tanto a aceleração como a velocidade no trecho 2 tem o mesmo sinal, mais. Então o que ele está fazendo ali? Acelerando. Tá ok? Chato de analisar, né? Porque você tem que analisar trecho por trecho. Beleza? Vamos adiante? Agora, rapidinho, bem rapidinho. Olha esse trecho 3. Velocidade positiva ou negativa? Positiva, porque ele está andando no sentido positivo da trajetória. Aceleração positiva ou negativa? Negativa, porque a concavidade da parábola está voltada para baixo. Tudo bem? Então aqui, sinais contrários. Velocidade positiva, mas aceleração negativa. Acelerando ou retardando? Retardando, porque os dois sinais são diferentes. Tanto é verdade que ele retarda, que lá naquele ponto ele parou. Só para quem? Retarda. Não é isso? Daqui para cá. Velocidade agora negativa, concordam? Ele está voltando, ele parou, agora ele vai voltar, ele deu meia volta. E a aceleração continua sendo negativa, a parábola está voltada para baixo. Velocidade e aceleração com sinais iguais, só que negativos, acelerando ou retardando? Acelerando. Quer dizer, que dá para acelerar com velocidade negativa? Claro que dá, é quando eu estou voltando para minha casa, certo? Eu volto correndo para casa, tudo bem? Tranquilo isso? Beleza? Então agora, olha só, a gente vai ter que procurar, através desses gráficos que a gente viu, aquele gráfico que ele descreveu no texto. Vamos só lembrar, ele está parado no início, não tem que acelerar primeiro? Então tem que ter um gráfico que no primeiro trecho a concavidade da parábola está voltada para cima. Depois no outro trecho ele não anda com velocidade constante, então ele tem que ser uma reta inclinada. Inclinada. E depois, que tipo de figura que a gente encontrar depois? Ele retarda para parar, ele tem que parar na estação, então ele tem que retardar o movimento para parar. Que tipo de curva que eu tenho que encontrar? Uma parábola voltada para baixo. Vamos olhar para essa primeira? Ó, aqui está tudo bem? Esse primeiro trecho está legal? Está legal. Segundo trecho está legal? É uma reta. Mas não é legal, sabe por quê? O que ele fez ali no segundo trecho? Parou. Por que eu sei que ele parou? Porque o tempo está passando e ele ocupa sempre a mesma posição. Então ele está parado. Ele parou no segundo trecho. E não é isso. Ele anda no segundo trecho com velocidade constante, MRU. E depois eu tenho que encontrar uma parábola voltada para baixo. Ó, só que por que essa parábola não está legal? Por que ela não está legal? Porque ele está voltando. Está vendo? Ele parou e falou, vou voltar, não quero mais ir para a estação, danem-se vocês. Né? Tenho vontade de ir no banheiro, voltou. Depois, essa aqui. Vocês concordam que aqui tem uma leve parabolazinha? Ou só eu que enxergo essa coisa? Não é bem uma retinha, né? Tá? Aqui está legal?
Então, aqui a gente pode dizer que está legal. Aqui está legal? Tá, porque é aquela reta inclinada do MRU. E aqui, essa parábola está bacana ou não? Não, porque ela tem que ser voltada para baixo. E ele nem dá ideia de que parou, concordam comigo? Não dá ideia que parou. Continua. Essa aqui, concordam que tem uma parabolazinha aqui voltada para cima? Então, legal, é isso que eu estou querendo. Ele acelera, né? Aqui, reta, bacana, isso mesmo. E lá, vocês estão vendo um pedacinho de uma parabolazinha voltada para baixo? Vocês estão vendo o rabichinho dizendo que ele parou? Está vendo? Ó, aqui ele parou. Muitos professores no Brasil todo criticaram essa figura. Não gostaram muito dessa parabolazinha pequenininha que ficou lá. Eu também acho uma forçação de barra. Ele podia ter feito uma coisa mais suave, para a gente enxergar bem. Mas vocês concordam que essa vai ser a melhor delas, né? Porque se você olhar as outras, ó, poxa, aqui de novo, ó, nada a ver, né? Tá, ele parou ali. Essa aqui, pior ainda, né? Aqui é MRU, e aqui ele ficou parado no meio do caminho, né? Tá certo? E aqui, a resposta. Letra C. Tranquilo isso? Beleza? Vamos adiante? Uma empresa... Ah, peraí. Olha para mim, Geraldo. Peraí que não é essa folha, é outra. Página 4, questão 3. 4, questão 3. A vantagem de entrar por último. Chora, Geraldo, chora. Senta e chora. Vai. Uma empresa de transportes precisa efetuar uma entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes. Vai ser aquele clássico exercício de 2 trechos. Tá? Continuando. Ela verifica que o trajeto apresenta 2 trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. Nesse momento, você teria que se organizar com os dados. O que é trecho 1 e depois o que é trecho 2. Tem que ser organizado em física, vocês sabem disso. A gente trata dado com maior cuidado. Então, seria legal anotar. Trecho 1, velocidade quanto mede. E trecho 2, a mesma coisa. Continuando lá, trecho 2. No primeiro trecho, a velocidade... já li. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km. Tranquilo? Anotou os dados bonitinhos. Agora, o que ele vai querer? Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas, sublinha em horas, para a realização da entrega? A gente vai obedecer tudo o que ele fala no texto. Veja bem, ele anda com velocidade constante, então a gente vai usar a equação da velocidade média, certo? Por quê? Porque se a velocidade é a mesma o tempo todo, a velocidade média confunde-se com a velocidade instantânea, concordam comigo? A velocidade instantânea é aquela que você olhou para o velocímetro e está lá, certo? Como ela é a mesma o tempo todo, a velocidade média e a velocidade instantânea coincidem. E eu vou utilizar aqui, então, a equação sem chamar de velocidade média, vou chamar a velocidade V1 que ele tem no trecho 1. Aqui eu já estou isolando o ΔT, então eu tenho que o tempo para percorrer esse trecho vai ser o quanto ele anda no trecho 1, dividido pela velocidade que ele tem. Você anotou os dados bonitinhos, então é só colocar aqui 80 km e aqui embaixo 80 km por hora. A unidade, hora, portanto, 1 hora. É o tempo que ele leva no primeiro trecho, podendo andar com a velocidade máxima. Lembra que ele vai andar nessa velocidade. No trecho 2, mesma equação com os dados do trecho 2. Deslocamento 2, 60 km, velocidade máxima permitida, com a qual ele vai andar, 120 km por hora. Faz a divisão, meia hora. Bom, ele quer saber o tempo que ele vai levar para percorrer isso. Ora, o tempo total da viagem é o tempo no primeiro trecho, mais o tempo no segundo trecho, 1,5 horas. Tranquilo? Essa foi fácil, não foi? O que ele poderia ter perguntado? Geralmente se pergunta isso. Qual foi a velocidade média na viagem toda? Como é que você faria isso com os dados que estão aí? Faz ΔS sobre ΔT. Mas quem que seria o ΔS na viagem toda? O ΔS1 mais o ΔS2. Dividido por qual tempo total? O 1,5 que a gente achou ali, que é o tempo do primeiro trecho mais o tempo do segundo. Tá ok? Aqui ele abreviou e acabou não pedindo velocidade média. Mas poderia. Acho que até o exercício ficaria mais interessante se assim fosse. Marcamos a letra C. Tranquilo até aqui? Mais uma? Para ligar ou desligar uma mesma lâmpada, a partir de 2... Ah, peraí. Ah, esqueceu. Esqueceu. Quase, né? Olha a organização, papelzinho higiênico lá. Chupa, Geraldo. Página 18, questão 49. Letra D. Letra D. Não, é letra C.
O Geraldo não vai mais falar comigo. Não aguento mais essa sem questão. dar aula comigo à noite, né, Geraldo? Letra D. Hein? À noite a gente Para fala. ligar ou desligar uma mesma lâmpada, a partir de 2 interruptores, conectam-se os interruptores para que a mudança de posição de um deles faça ligar ou desligar a lâmpada, não importando qual a posição do outro. Essa ligação é conhecida como interruptores paralelos. Este interruptor é uma chave de 2 posições constituída por um polo e 2 terminais, conforme mostrado nas figuras de um mesmo interruptor. Na posição 1, a chave conecta o polo ao terminal superior. Na posição 2, a chave o conecta ao terminal inferior. Então vamos lá, adiante. Está aqui o desenho dos condutores, dos conectores, né, dos interruptores, melhor dizendo. Tá ok? Aí a gente vai ter que analisar figurinha por figurinha. Vocês entenderam a ideia? Você vai ter que conseguir ligar com qualquer chave que você acione na hora que você precisar da lâmpada acesa. Então eu sugiro que vocês olhem com atenção assim, ó. Essa lâmpada está como? Para a lâmpada acender, ela tem que fazer parte de um circuito que está fechado. Se você sai desse ponto aqui, você tem que chegar nesse ponto aqui, sem ter tido nenhuma interrupção, e necessariamente a lâmpada tem que fazer parte disso. Concordam comigo? Então como é que está esse circuito nesse momento? Lâmpada acesa ou lâmpada apagada? Lâmpada apagada, porque tá vendo? Ó, termina aqui, não chega lá, ó, tá vendo? Então eu tenho que mudar uma das chaves e acender essa lâmpada. Se ela está desligada, qualquer chave deve acender essa lâmpada. Então vai lá, muda essa chave aqui, ó. Pum. Ó, o circuito não ficou isso aqui? A lâmpada faz parte dele? Não, então já não vale esse circuito. Entenderam a ideia? Vamos adiante. Esse aqui, como é que está a lâmpada? Acesa ou desligada? Ou apagada? Apagada, porque olha aqui, começou aqui, veio aqui e parou. Ela tem que vir aqui, ó, no outro polo, no outro fio, no finalzinho desse fio. Se eu mudar uma chave, eu consigo mudar isso? Vamos ver. Muda essa chave para baixo. Aí vai ficar assim, ó. Vem aqui por baixo, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Opa, lembra que eu tinha mudado aqui? Parou aqui. Então pronto, já não é esse também. C. Veja, lâmpada acesa ou apagada? Essa lâmpada está acesa. Não é isso? Essa lâmpada está acesa. Ó, saiu daqui, passou pela lâmpada, veio, chegou aqui. Agora muda essa chave aqui, ó. Tum. O que vai acontecer? Veio aqui. Agora o que aconteceu aqui? Parou. Dançou. Muda a outra. Muda aqui, ó. Tum. Né? Como é que vai ficar o circuito? Vem, parou ali. Não faz parte da lâmpada. Não é. Concordam? Enxergaram bem? Professor, é só ficar brincando com a chavinha ali e ver se acende. Isso mesmo. Fica brincando, fica imaginando. Tá? Fica mudando. Aqui é ruim porque eu não posso rabiscar lá. O legal é rabiscar mesmo. Faz uma ligação, né? Faz um X na de cima e assim vai brincando que você encontra. Depois, letra D. Como é que essa lâmpada está? Apagada, né? Se eu mudar aqui essa chave, ó, opa, funcionou, não é isso? Mas se eu mudar essa aqui funcionou do jeito que está, concordam comigo? Mas tem que ser as duas. Então tenta essa aqui agora. Volta aquela na posição original, tenta essa. Mudou para cá, o circuito vai ficar isso aqui, ó. Não deu certo. Então vai para o E. Essa lâmpada está o quê? Apagada. Muda essa chavezinha aqui, ó. Vem, passou aqui, veio. Ops, deu certo. Agora volta essa para a posição original e muda essa. Tum, pôs aqui para cima. Vem. Passou aqui e foi. Letra E é a correta. Tranquilo? Qualquer chavezinha, liga essa lâmpada. Enxergaram? Entenderam esse negócio? Diferente, né? O Enem tem esses troços meio diferentão, assim, né? Vão se acostumando. É diagrama, é desenhinho. Gente, se tem um diagrama, tem que analisar. Se tem desenhinho, tem que usar, tem que rabiscar. Não é para ficar imaculado lá. Vai rabiscar em cima até entender o que está querendo. Isso. Mais um? Tem o tempo, gente? Vamos lá? Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existem uma geladeira G, uma tomada T e uma lâmpada L. Me ajudem a lembrar que eu vou acabar esquecendo. Vou chamar o T de televisão. O eletricista deseja... Aonde está essa questão? Página. É só uma distração, não é falta de página. É só uma distração. Não é só Que página? É uma distração. Página. Você pode deixar ele... Página. Que página? Página 5. 5. Questão 12. Questão 11. O que os caras de química estão aí falando? Alguma coisa? Estamos assistindo. Que questão que é O essa? eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira. A corrente total, a corrente na lâmpada, por isso ele dispõe de um voltímetro V e 2 amperímetros A. A gente tem que sublinhar o que ele quer medir. Então vai de novo. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira.
Então, na geladeira, ele quer saber qual é a diferença de potencial. Usa o voltímetro. Depois, a corrente total e a corrente na lâmpada. Me ajudem que eu vou esquecer disso. O voltímetro é na geladeira, um amperímetro para medir corrente total e um amperímetro para medir a corrente na lâmpada. Isso? Né? Então, vamos olhar. Vamos adiante. Lembrando que voltímetros a gente vai representar pela letra V, e voltímetros devem ser ligados sempre, 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 eu anotaria isso em algum canto, voltímetros sempre ligados em paralelo. Sempre. Sempre. E o voltímetro tem uma característica interessante. Para ele não participar do circuito, ele tem que ter resistência elétrica tendendo ao infinito. Coloque um R, tracinho, uma flechinha infinito. Porque assim ele não participa do circuito e não muda as características de leitura que ele deve fazer. E o amperímetro, por sua vez, que a gente vai representar por A, ele deve ser sempre ligado, coloque agora o A, sempre ligado em série, e para que ele não participe do circuito, ele tem que ter resistência elétrica zero, nula. Muito bem, joia. Olha, eu não sei vocês, mas eu fiquei escutando eles respondendo, eles estão respondendo tudo. Você percebeu? Sim. Vou encontrar o nome de vocês nas listas dos vestibulares. Vamos lá. Então, eu tenho que olhar todos esses circuitos aí e ver qual voltímetro está ligado em paralelo com a geladeira, isso? Qual amperímetro está medindo corrente total e qual amperímetro está medindo a corrente da lâmpada. Lembra que você não pode me deixar esquecer disso. Professor, eu não consigo enxergar. Então, ó, vamos lá, amplia. Veja lá. Está tudo certinho? Esse amperímetro, ele está medindo a corrente total, porque ele está lá na fase, ó, ele está medindo a corrente que entra aqui. Esse amperímetro está em série com a lâmpada e está medindo a corrente que vai para a lâmpada. Aí está tudo bem. Mas e o voltímetro? Ele está ligado aonde? Ele está ligado na geladeira. Mas, professor, então, ele tem que estar ligado na geladeira. Mas como é que ele tem que estar ligado em relação à geladeira? Em paralelo, e ele está ligado em série. Por que eu sei que é série? Porque a corrente elétrica que passa no voltímetro vai passar na geladeira. Aliás, diga-se de passagem, eu falei assim só para você entender a ligação série, porque não vai passar corrente nenhuma ali. Por que eu sei disso? Porque o voltímetro tem resistência elétrica infinita. Eu liguei o voltímetro na geladeira, a geladeira não liga mais. Certo? Adiante. Outra, veja lá. Ó, aqui já tem um problema sério. Ó o amperímetro ligado em paralelo, tá vendo? Ele não está em série com ninguém, ele está em paralelo. A corrente elétrica que entra aqui, passa toda nele e vem para cá. Não vai funcionar o circuito para cá, não. Lembra que ele tem resistência nula? É como se fosse um fiozinho em curto-circuito. Esse amperímetro está curto-circuitando o circuito da casa. Tá? Então está ligado errado. Voltímetro ligado errado em série e esse amperímetro muito errado ligado em paralelo com ele. Qual a característica de ligação em paralelo? Mesma diferença de potencial, ou seja, estão ligados nos mesmos pontos. Tá ok? Adiante. Aqui. Errado, né? O amperímetro já está errado. O voltímetro está certo agora. Ó, o voltímetro está legal. E esse amperímetro está errado. Tudo bem? Adiante. Esse amperímetro está errado. Ó, ele está em paralelo com todo o resto. De novo, curto-circuito no gerador. Está saindo faísca, está saindo fogo, está explodindo. Isso é bem legal, né? Mas não pode deixar acontecer na minha casa, certo? Depois a letra E. Olha o amperímetro. Ele não está medindo a corrente total que sai do circuito? Então ele está medindo a corrente total. Esse voltímetro aqui não está ligado em paralelo com os demais, então ele está medindo sim a diferença de potencial na geladeira, que é o que ele queria. Mas, professor, ele está medindo também da televisão. Não era televisão, o que era? Tomada. Né? Então ele está medindo a tomada. Está certo. E esse amperímetro está medindo a corrente elétrica na lâmpada como ele queria. Letra E é a letra correta. Beleza? Chega, Marlos. Chega.